Olá! Nesse vídeo falaremos do pacote Control. A primeira controladora que a gente vai tratar é a controladora principal. Essa controladora principal é o ponto de partida do nosso software, né? É quem tem o nosso método main. Em Java nós sabemos que o ponto de partida de execução de um programa é a classe que tiver o main. Então aqui a gente partiu de uma controladora. Nesse contexto, nós criamos uma janela e acionamos essa janela pedindo para que ela seja executada. Essa janela vai conversar com uma outra controladora. Essa controladora é só um ponto de partida. Quem efetivamente vai fazer os trabalhos de controle na aplicação aqui para nós vai ser a controladora de filmes, né? A controladora filmes. Essa controladora filmes, ela está aberta aqui agora. Ela guarda a lista de filmes. Ela tem um marcadorzinho, depois a gente vai ver para que ele serve. E ela tem aqui um apontamento para o filme File Down, para a gente conseguir aí, persistir os dados, né? Bem, aqui no construtor, nós vemos a criação do objeto filme File Down, tá? E aí vamos começar aqui pelo método de inserção. Então, quando a gente quer inserir um filme no arquivo, a interface gráfica vai passar para a gente um vector, que é similar a um ArrayList, com as informações. Aqui dentro a gente cria um filme vazio e chamamos esse método atualizar filme. Esse atualizar filme faz o quê? Basicamente, ele pega esse vector, né, e transforma, seta os valores do filme. Então, o primeiro campo dessa linha posição 0 é o código, posição 1 é o nome, posição 2 é o gênero. E assim sucessivamente. Então, ele a partir da linha, ele preenche o filme, tá? Voltando à nossa inserção, então, criei um filme vazio, setei os valores da linha no filme e adicionei o filme na lista. Posteriormente, eu chamei filme down para salvar todos os filmes. A gente já viu aí no vídeo anterior que a down ela persiste a lista inteira de uma vez só, tá? Isso que foi feito aqui. Bem, nós temos aqui também a funcionalidade de alteração de filme, o alterar filme, que ele também recebe um vector. Esse vector é o preenchimento dos dados que é feito na interface gráfica. Ele vai chamar aqui o atualizar filme, tá? Ele vai modificar o filme que foi escolhido na interface gráfica. E como que o controlador sabe qual filme foi escolhido? Ele usa esse método setMarcador lá na interface gráfica para marcar a linha do filme que está sendo alterado. Aqui ele pega o filme correto, atualiza esse filme e depois salva a lista toda no arquivo, né? Então notem que a gente sempre sobrescreve o arquivo inteiro. Nós também temos aqui o excluir filme. O excluir filme ele também vai precisar marcar que linha está sendo apagada, tá? Então ele usa o setMarcador lá na interface gráfica e aqui dentro esse marcador é usado para apagar o filme da lista de filmes e posteriormente, quando eu pedir para salvar, o filme que estava sob o marcador não vai existir mais e aí a lista não vai ter esse filme quando ela for gravada no arquivo, tá? Bem, lá na interface gráfica, ele chama esse método aqui, o obter linhas filmes. Notar que o obter filmes aqui, inclusive, é até privado. Ele recebe como informação, ele recebe aqui a coluna, o campo lá pelo qual ele quer ordenar, e se é crescente ou decrescente. Aí ele chama esse obter filmes aqui, que retorna para ele uma lista de filmes, só que a interface gráfica, da forma que a gente está trabalhando aqui, ela não enxerga o filme. Então o que eu tenho que fazer? Transformar essa lista de filmes numa lista, né, num vector de vector, ou seja, numa matriz. Né? Então, para cada um dos filmes, eu pego o filme e transformo o filme numa linha e adiciono essa linha em linhas e no final retorno as linhas. Aqui, criar linha filme, ele é muito parecido com atualizar filme, só que ele faz ao contrário. Ele recebe os valores do filme e seta aqui numa linha
para mandar para a interface gráfica que irá apresentar esses dados, tá? Bem, só que aí nós temos aqui o obter filmes. O obter filmes, na primeira linha aqui, ele chama o obter coluna banco. Isso porque o nome da coluna lá na interface não tem que ser igual ao nome da coluna persistência, ou seja, eu não tenho que ter uma ligação direta entre coisas que estão no pacote Windows com coisas que estão no pacote Down. Então o que a gente faz aqui nesse método? A gente converte o nome de um atributo lá na interface gráfica, ou seja, código acentuado, por exemplo, né, nome com letra maiúscula, data compra com espaço, para o nome que vai ser utilizado no arquivo ou, por exemplo, poderia ser usado no banco de dados relacional. Então a ideia desse obter nome coluna banco é fazer essa conversão do que é usado na interface para o que é usado na persistência, né? Bem, fazendo isso então, eu já sei qual é o nome da coluna no banco, ou seja, no meu arquivo. E aí, quando eu chamo o obter filmes de filme down, ele está passando já o nome de uma coisa que ele entende, né? E o crescente ou decrescente. Ao final, então, esse filme down retorna a lista de filmes que vai lá para a interface gráfica. Se a gente for olhar aqui nesse obter filmes, ó, eu recebo a coluna e o crescente, tá? Eu agora estou aqui em filme file down. No vídeo das classes down, eu mostrei esse obter filmes, mas eu não cheguei a mostrar esse outro obter filmes, que é uma sobrecarga, com os parâmetros coluna e crescente, né? Esse método, ele chama o outro método, que não tem parâmetros, e posteriormente, olha só, ele promove a ordenação de acordo com os critérios estabelecidos. Então, se a coluna for igual a código, o que eu faço? Collections.sort, eu passo a lista que é obtida lá pelo obter filmes aqui geral, que simplesmente vai lá e busca a lista de filmes no arquivo. Eu pego então essa lista e aplico a ordenação usando o comparador filme por código crescente. Isso porque eu quero código crescente. Se eu quiser o código, mas não for crescente, ele vai usar o comparador filme por código decrescente. A mesma coisa a gente fez com o nome e com o gênero. E deixamos aqui como dever de casa, né, para o aluno se divertir, com data nascimento, data compra e produtora. Então, se eu chamar a aplicação para rodar, ó, eu não consigo ordenar por esses campos aqui, porque eu não implementei isso, tá? A gente implementou lá na Filmify Down apenas até gênero. Então, até aqui, ó, eu implementei, tá? Os demais têm que ser implementados. Mas não é nada demais, basta definir aqui os comparadores e acrescentar esse código aqui embaixo, tá? Então, basicamente, sobre o pacote control, era isso aí que a gente tinha para contar. Valeu!